Guevar. Doutora Marlene Padilha, vice-presidente da Guevar. Doutor Guadida Muros, ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro. Doutora Fernanda Tortman, presidente da Comissão de Prerrogativas da Seccional do Rio de Janeiro. Doutor Rafael Kuma, presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB. Seguindo o protocolo, passo a palavra ao presidente, doutor Ricardo Menezes, para a abertura do evento. Boa noite a todos. Uma honra recebê-los aqui no primeiro evento da ESA, esse ano de 2013. E dizer para vocês a satisfação que nós temos aqui, nesse primeiro encontro, em receber a doutora Fernanda, o doutor Adir, nosso ex-presidente da Seccional do Rio de Janeiro, durante 2 mandatos. Presidente esse que sempre calcou em relação às prerrogativas dos advogados durante os 2 mandatos dele, tendo a Fernanda, principalmente no segundo mandato, de frente, tendo feito um excelente trabalho. E é uma questão que nós estamos aí no dia a dia, focando a nossa gestão também nos direitos e deveres dos advogados, mas muitas das vezes, nossos colegas não sabem nem seus direitos e seus deveres. Então, por isso que faremos muitas palestras em relação às prerrogativas, justamente para evitar, às vezes, que você tire um delegado do plantão e não seja, efetivamente, uma questão de prerrogativa. Mas isso, no longo da nossa caminhada, nós vamos focar muito, não só palestras aqui, mas palestras também lá no auditório do Fórum. Se Deus quiser, nós vamos fazer parcerias e tentar fazer com que a gente possa utilizar lá no Fórum. Dr. Rafael Kuma, que é o nosso presidente da Comissão de Prerrogativas aqui da Barra, advogado brilhante, advogado que vai somar muito a essa gestão e com certeza depois, ao término da explanação dele, vai passar o telefone dele e vai atender vocês 24 horas. Isso já confidenciou para mim e vai ficar à disposição de vocês. Minha querida Marlene, nossa vice-presidente, que vai falar para vocês em relação às nossas comissões aqui, e Cláudio Carneiro, nosso diretor da ESA, que tem tanto feito aqui já pela ESA, diuturnamente está aqui, voltado aqui para os nossos cursos, e com certeza, a partir de março, teremos muitos cursos aqui na Barra, evitando que nossos colegas saiam daqui, vão lá para o centro, retornem, só nessa ida e nessa vinda, são 2h30, 3 horas que nossos colegas perdem nesse trajeto para o centro. Então vamos tentar, se Deus quiser, vamos conseguir fazer a ESA da Barra uma ESA de excelência. E com a ajuda de todos nós, é uma administração aberta, enfim, democrática e participativa, querendo que todos participem. Tá? Agora eu vou passar a palavra para a Marlene, para que possa dar as boas-vindas e falar sobre nossas comissões. Tá? Muito obrigado, estejam bem à vontade aqui, que é a casa de todos vocês. Presidente, doutor Ricardo Menezes, doutor Claudio Ramos, conselheiro da OAB, conselheiro federal da OAB, doutora Fernanda Tortman, diretora da CEDAP, do Centro Seccional, doutor Cláudio Carneiro, diretor da ESA, e doutor Rafael Kuma, nosso companheiro aqui, diretor, presidente da Comissão das Prerrogativas aqui da nossa subseção. Realmente é com uma alegria imensa que nós estamos aqui nesse momento, porque hoje, graças ao trabalho realizado pelo Cláudio Carneiro, Valéria e a sua equipe, nós estamos realizando a primeira reunião do Fórum Permanente. E é o primeiro evento cultural que realizamos na ESA, o primeiro de muitos eventos. E traz como tema as prerrogativas do advogado e o papel do CNJ. E a defesa das prerrogativas dos advogados, o papel do CNJ, que é um tema de alta relevância nesse momento em que há a necessidade
eu digo, resgatar e preservar a dignidade do advogado. E então, para hoje, né, então temos aqui nomes de expoentes, né, que vão falar sobre o tema, discutir então essa questão com os senhores. Temos imenso prazer em recebê-los aqui. A fala hoje não é minha, e sim dos nossos grandes convidados, e apenas então me dirijo aos senhores para abrir esse evento, como lhes disse, com muita satisfação. Mas, como a mulher nunca fala pouco, eu vou aproveitar e tomar um tempinho de vocês, tá bem rápido, porque, claro, bem rápido. Eu nem vou falar sobre as comissões, porque nós já falamos bastante em todas as nossas reuniões. Eu vou fazer apenas um pedido. Eu peço aos presidentes das comissões que enviem para nós, né, a relação dos membros, dos coladores de cada comissão, tá bem? Para que a gente possa, então, já começar a realizar as nossas reuniões e projetar os nossos trabalhos. Faço um pedido também, tanto aos presidentes das comissões, como aos membros, que projetem cursos ou seminários, para que possamos, então, desenvolver, né, o tema inerente afeto a cada uma das comissões, através de eventos como este, não é? E será feito, evidentemente, junto com a ESA, desenvolvida, então, pelo Cláudio Carneiro e toda a equipe da ESA, né? E conosco também, evidentemente. Então, por favor, também, vamos tentar fazer isso o mais rápido possível, porque assim a gente tem, através das comissões, a gente pode trazer, não é, temas de alta relevância, discussões, não é, entre os advogados, e como é o nosso objetivo. No mais, agradeço a todos a presença e passo a palavra ao Dr. Cláudio para, então, iniciar com os nossos convidados. Muito obrigada. Dr. Ricardo Menezes, presidente da OAB Barra, doutora Marlene Padilha, vice-presidente. Eu queria agradecer a presença dos nossos convidados que gentilmente aceitaram o nosso convite para agradecer esse evento, doutor Joaquim Damus, ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro, conselheiro federal, doutora Fernanda Tortman, presidente da Comissão de Defesa e Prerrogativas da Seccional Rio de Janeiro, nossa prata da casa aqui, doutor Rafael Kuma, presidente da CEDAP Barra. Como eu sei que os senhores estão ansiosos para ouvir a excelência desses palestrantes, a minha fala é rapidinho, só para dar a programação de eventos da ESA, aproveitando a oportunidade da gente ter os senhores reunidos aqui. A gente criou esse fórum permanente, o nome ele é sugestivo, ele é permanente exatamente para a gente discutir diversos eventos de interesse da categoria dos advogados e também da sociedade que tem um perfil com viés jurídico. Então nós vamos fazer esses eventos todos os meses, não necessariamente um por mês, alguns até mais do que um, 2 ou 3 por mês. Então nós temos aqui também a programação no dia 29 de janeiro, nós temos um curso ministrado pelo economista Dr. Eduardo, que vai falar sobre investimentos, previdência complementar de advogados. Vai ser feito no dia 29 de janeiro, às 19 horas, no auditório da subseção. Vai ser oferecido o coffee break, e eles também disponibilizaram, além do nosso sorteio de parceria com a Saraiva de livros, a gente vai fazer um sorteio também oferecido pela XP de Investimentos, de um curso sobre investimentos, Bolsa Integral, que vai ser feito ao final pelo Dr. Ricardo Menezes. No dia 27 de fevereiro, nós temos um evento sobre certificação digital, e no dia 29 também sobre processo eletrônico, tanto da Justiça Federal quanto da Justiça do Trabalho e da Justiça Estadual também. E uma coisa que a gente queria pedir a vocês, a dificuldade que a gente tem de divulgar os eventos, pelo menos inicialmente, é que todos os senhores, ao receber o e-mail, colocassem nas redes sociais, curtissem o perfil da OAB da Barra no Facebook, da ESA no Facebook, divulgassem nas redes sociais e compartilhassem com seus amigos na lista de e-mail. Isso facilita bastante para que todo mundo tenha acesso a essas palestras que vão ser frequentes, né? Em função disso, também a gente está fazendo parcerias com diversas instituições, pós-graduação com a UFRJ, com a UERJ e demais instituições privadas. Nós estamos colocando aqui um corpo docente de excelência, e a ideia é exatamente a gente prestigiar pela excelência dos nossos palestrantes, e a gente pode verificar isso pelo nível dos palestrantes que estão aqui hoje, como também do corpo docente, exatamente para que os advogados e estudantes, que a gente também não vai esquecer dos estudantes, inclusive nós estamos fazendo a parceria com as universidades, trazendo representantes das universidades. Nós temos aqui hoje a Beatriz, que representa a Universidade Estácio de Sá, e estamos fazendo também com demais universidades da região, para que essas informações elas circulem rápido
os estudantes tenham acesso, porque a casa do advogado, o estudante nada mais é do que um futuro advogado, e a gente já quer desde já abrir um espaço para que ele possa participar dos nossos eventos. Então esses cursos evitam que eles, os estudantes dos advogados, se desloquem até o centro, podendo estudar aqui na Barra com um corpo docente de excelência. Então estamos fechando também algumas parcerias com universidades estrangeiras para cursos de extensão em Portugal, Espanha, França, Itália, Estados Unidos, Argentina e Chile, para que a gente possa fazer o curso de extensão também. Temos um evento aqui em parceria da OAB Barra, patrocinado pelo Instituto de Estudos Latino-Americanos, e hoje está presente aqui o Dr. Rafael Correia, representando o Instituto, que é o segundo seminário de Direito a Bordo, que é em homenagem à doutora e professora Ada Pellegrini Grinovo, com a participação de vários processualistas, como, por exemplo, a própria Ada Pellegrini, o Guilherme Dutti, Scarpinella Bueno, e Carlos Alberto Carmona e outros grandes nomes do processo. Então, a gente vai divulgar isso também na rede social, para que, caso os senhores tenham interesse, vai ser um seminário aberto. Tentamos apenas o Roberto Carlos, mas o Roberto Carlos não podia cantar no evento, mas vai ser um evento, um cruzeiro que vai sair do Rio de Janeiro até Buenos Aires, né? Vai ser uma semana de evento jurídico e, obviamente, lazer também, se os senhores quiserem, é patrocinado em termos, né? Porque o evento é patrocinado, mas os advogados podem comparecer pagando também a participação e é mais um espaço. Enfim, muitas coisas tem ainda para fazer, mas a gente está empenhando os esforços aí para que a gente realmente tenha uma ESA de excelência e tudo isso para os senhores. E chega de papo, vamos para que os palestrantes estão doidos para falar e vocês para ouvir. Eu agradeço a atenção, desculpem por essa programação, mas era necessário a gente participar isso a vocês. Então, passo a palavra agora, cumprindo o protocolo, ao doutor Valdir Damus para suas palavras. Obrigado. Boa noite a todos. Saúde aqui a componentes dessa mesa. Eu quero dizer que eu fui retirado da minha aposentadoria, estava lá tranquilo, já achando que ia poder gozar aqui pelo menos de alguns meses de justo repouso, mas não foi possível. Mas aqui na Barra eu faço questão, eu tenho um carinho muito especial por essa sucessão. Ela foi criada na minha gestão a partir de uma demanda antiga dos advogados que militam aqui na Barra da Tijuca. Então eu não poderia deixar, primeiramente, de atender a um convite do meu amigo Ricardo Menezes. Não poderia deixar de fazer presente uma sucessão que tem as minhas impressões digitais. É com muita honra, com muito orgulho que eu estou aqui com vocês. Eu não vou... Fiquei 6 anos falando pelos cotovelos, que não é exatamente... Isso não é muito meu temperamento. Passei 6 anos aí falando sobre isso e aquilo. Então, acho que está na hora de dar vez aos outros também. Então, na verdade, eu só vim aqui dar um testemunho das dificuldades, aí a partir da minha experiência, do meu sentimento como dirigente da OAB, como ex-dirigente, das dificuldades que nós enfrentamos, dificuldades que nós temos que driblar, que nós temos que enfrentar no exercício da defesa das prerrogativas profissionais da advocacia, sobretudo num país como o Brasil, malgrado tenha reconquistado a sua democracia, malgrado hoje nós vivamos um regime de democracia plena, os poderes constituídos funcionam plenamente, em que as instituições funcionam normalmente e livremente, mas o Brasil ainda tem, nas suas mais profundas tradições, nas suas mais profundas tendências, ele tem raízes autoritárias. Então, nós advogados, no nosso dia a dia, nós vivenciamos isso constantemente, nos embates, nas relações dialéticas que nós temos com as autoridades, sobretudo com as autoridades de mando estatal, com juízes, policiais, com servidores, como eles teimam em diuturnamente ignorar
que nós temos garantias profissionais que precisam ser respeitadas. Isso já remonta já de algum tempo. Só para nós não irmos muito longe, nós pegamos a Lei 4.215, que antecede ao atual Estatuto, a Lei 8.906 de 94, ela, até entrar em vigor, o que vigorava era a Lei 4.215 de 1963. E nós observarmos bem a Lei 4.215, que traz um rol de prerrogativas bem parecido com o rol do atual Estatuto, nós vamos ver que a lei foi promulgada em novembro de 63. Tá? E já no alvorecer de 1964, nós tivemos um golpe militar que suprimiu as liberdades democráticas aqui no nosso país. Então, durante esses anos todos, até a reconquista da democracia, as prerrogativas profissionais, as nossas prerrogativas profissionais, a jurisprudência, né, a forma como o Poder Judiciário e os demais órgãos interpretaram as nossas prerrogativas, os dispositivos legais que tratam das nossas, que tratavam na Lei 4.215 das nossas prerrogativas, foram sob uma ótica autoritária. O Poder Judiciário estava absolutamente integrado ao regime militar. O Poder Judiciário, ou por omissão, ou por ação mesmo, atuou na defesa do regime militar. Então, se nós pegarmos a jurisprudência é uma coisa mais difícil de mudar do que as leis. Você conseguir reverter jurisprudência, isso é tarefa para gerações. Então, nós vamos ver ali, acho que a Fernanda tem muito mais capacidade do que eu para falar a respeito, mas uma série de dispositivos, de prerrogativas básicas da nossa profissão sofreram interpretação sob um viés autoritário, e que predomina até hoje. Então, e mais, e para a sociedade, eu me lembro quando a atual lei, a Lei 8.906, ela foi promulgada em 1994, eu me lembro de matérias jornalísticas virulentas contra esse capítulo do Estatuto que trata das nossas prerrogativas, dizendo que eram privilégios inaceitáveis, que transformavam a advocacia numa casta que as outras profissões não tinham esse tipo de privilégio. Estava se remontando às corporações de ofício, às honrarias de casta inaceitáveis. Até colegas nossos, advogados, fizeram coro na época com esse tipo de formulação, que infelizmente esta é a visão do lado de fora que muitos setores da sociedade têm em relação às nossas prerrogativas. Acham que isso é um privilégio inaceitável, que isso inclusive facilita a ação até de quem quer cometer ilícitos que se aproveitam da cobertura de prerrogativa, da cobertura legal que a advocacia tem para inquiná-la de privilégios inaceitáveis e que acabam, inclusive, fazendo prevalecer interesse privado em relação ao interesse público. Quando é exatamente o contrário. As nossas, a conformação que as prerrogativas profissionais da advocacia têm é exatamente a prevalência do interesse público sobre o interesse privado. Nós defendemos, nosso exercício profissional, basicamente, é de defesa de interesses terceiros. E para isso, para defender interesses terceiros, quando eu me refiro a terceiros, eu me refiro à cidadania, eu me refiro à sociedade brasileira, muitas vezes nós temos que entrar em embates diretos com autoridades que têm poderes estatais. Juiz, desembargador, com o ministro supremo, com o delegado de polícia. Então, para que os direitos da cidadania sejam plenamente assegurados, há necessidade de os seus defensores terem garantias para o seu livre exercício profissional. E é isso que nós chamamos de prerrogativa. Ora, o médico precisa dessas prerrogativas que a advocacia tem, o engenheiro precisa dessas prerrogativas
que a advocacia tem? Não. Não. O engenheiro vai lá, constrói ponte, constrói viaduto. O médico opera, faz cirurgia, enfim, faz exames. Agora, nós precisamos. Então, para que efetivamente nós possamos ter um mínimo de segurança no nosso exercício profissional, é que se concebeu, é que se arquitetou a conformação de garantias para esse exercício profissional, que nada mais são essas prerrogativas que prerrogativas para a sociedade, para o cidadão que precisa da assistência da advocacia, precisa da atuação dos advogados. Então nós temos que ser muito firmes em relação a isso. Não aceitar que conspurquem a existência das prerrogativas. Né? E não tem dúvida, há projetos de lei lá, entramos no Congresso Nacional há algum tempo, tentando desqualificar a própria, na época da edição da Lei 1906, de 94, a Associação dos Magistrados Brasileiros arguiu, entrou com ação direta de inconstitucionalidade, inclinando em condicionar diversos dispositivos, né, do nosso estatuto, sobretudo na parte relativa às prerrogativas, né, para que se veja, né, como nós estamos sob ataque constante. Né? O nosso próprio escudo considera as prerrogativas. Né? É um escudo para o nosso exercício profissional. Boa noite, dando início ao primeiro Fórum Permanente de Debate da OAB-BAR. Vou convidar para a composição da mesa o doutor Ricardo Menezes, presidente da OAB-BAR. Doutora Marlene Padilha, vice-presidente da OAB-BAR. Doutor Guadino Amuz, ex-presidente da OAB Rio de Janeiro. Doutora Fernanda Tortman, presidente da Comissão de Prerrogativas da Seccional do Rio de Janeiro. Doutor Rafael Kuma, presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB-BAR. Seguindo o protocolo, passo a palavra ao presidente, doutor Ricardo Menezes, para a abertura do evento. Boa noite a todos. Uma honra recebê-los aqui no primeiro evento da ESA, esse ano de 2013. E dizer para vocês a satisfação que nós temos aqui, nesse primeiro encontro, em receber a doutora Fernanda, o doutor Adir, nosso ex-presidente da Seccional do Rio de Janeiro, durante 2 mandatos. Presidente esse que sempre calcou em relação às prerrogativas dos advogados durante os 2 mandatos dele, tendo a Fernanda, principalmente no segundo mandato, de frente, tendo feito um excelente trabalho. E é uma questão que nós estamos aí no dia a dia, focando a nossa gestão também nos direitos e deveres dos advogados, mas muitas das vezes, nossos colegas não sabem nem seus direitos e seus deveres. Então, por isso que faremos muitas palestras em relação às prerrogativas, justamente para evitar, às vezes, que você tire um delegado do plantão e não seja, efetivamente, uma questão de prerrogativa. Mas isso, no longo da nossa caminhada, nós vamos focar muito, não só palestras aqui, mas palestras também lá no auditório do Fórum. Se Deus quiser, nós vamos fazer parcerias e tentar fazer com que a gente possa utilizar lá no Fórum. O Dr. Rafael Kuma, que é o nosso presidente da Comissão de Prerrogativas aqui da Barra, advogado brilhante, advogado que vai somar muito a essa gestão e com certeza depois, ao término da explanação dele, vai passar o telefone dele e vai atender vocês 24 horas. Isso já confidenciou para mim e vai ficar à disposição de vocês. Minha querida Marlene, nossa vice-presidente, que vai falar para vocês em relação às nossas comissões aqui, e Cláudio Carneiro, nosso diretor da ESA, que tem tanto
feito aqui já pela ESA. Diuturnamente está aqui, voltado aqui para os nossos cursos, que com certeza, a partir de março, teremos muitos cursos aqui na Barra, evitando que nossos colegas saiam daqui, vão lá para o centro, retornem. Só nesse ida e nessa vinda, são 2h30, 3 horas que nossos colegas perdem nesse trajeto do centro. Então vamos tentar, se Deus quiser, vamos conseguir fazer a ESA da Barra uma ESA de excelência. E com a ajuda de todos nós, é uma administração aberta, enfim, democrática e participativa, querendo que todos participem. Tá? Agora eu vou passar a palavra para a Marlene, para que possa dar as boas-vindas e falar sobre nossas comissões. Tá? Muito obrigado, estejam bem à vontade aqui, que é a casa de todos vocês. Senhor presidente, doutor Ricardo Menezes, doutor Adilson da Bolsa, conselheiro da OAB, conselheiro federal da OAB, doutora Fernanda Tortman, diretora da CEDAP, do Centro Seccional, doutor Cláudio Carneiro, diretor da ESA, e doutor Rafael Como, nosso companheiro aqui, diretor, presidente da Comissão das Prerrogativas aqui da nossa subseção. Realmente é com uma alegria imensa que nós estamos aqui nesse momento, porque hoje, graças ao trabalho realizado pelo Cláudio Carneiro, Valéria e a sua equipe, nós estamos realizando a primeira reunião do Fórum Permanente. E é o primeiro evento cultural que realizamos na ESA, o primeiro de muitos eventos. E traz como tema as prerrogativas do advogado e o papel do CNJ. E a defesa da prerrogativa dos advogados, o papel do CNJ, que é um tema de alta relevância nesse momento em que há a necessidade de, eu digo, resgatar e preservar a dignidade do advogado. E então, para hoje, então temos aqui nomes de expoentes, que vão falar sobre o tema, discutir então essa questão com os senhores. Temos imenso prazer em recebê-los aqui. A fala hoje não é minha, e sim dos nossos grandes convidados, e apenas então me dirijo aos senhores para abrir esse evento, como lhes disse, com muita satisfação. Mas, como a mulher nunca fala pouco, eu vou aproveitar e tomar um tempinho de vocês também, bem rápido, porque, claro, bem rápido. Eu nem vou falar sobre as comissões, porque nós já falamos bastante nas nossas reuniões. Eu vou fazer apenas um pedido. Eu peço aos presidentes das comissões que enviem para nós a relação dos membros, dos coladores de cada comissão, tá bem? Para que a gente possa, então, já começar a realizar as nossas reuniões e projetar os nossos trabalhos. Faço um pedido também, tanto aos presidentes das comissões, como aos membros, que projetem cursos ou seminários, para que possamos, então, desenvolver o tema inerente afeto a cada uma das comissões, através de eventos como este, E será feito, evidentemente, junto com a ESA, desenvolvida, então, pelo Cláudio Carneiro e toda a equipe da ESA, E conosco também, evidentemente. Então, por favor, também, vamos tentar fazer isso o mais rápido possível, porque assim a gente tem, através das comissões, a gente pode trazer, temas de alta relevância, discussões, entre os advogados, e como é o nosso objetivo. No mais, agradeço a todos a presença e passo a palavra ao Dr. Cláudio para, então, iniciar com os nossos convidados. Muito obrigada. Doutor Ricardo Menezes, presidente da OAB Barra, doutora Marlene Padilha, vice-presidente. Eu queria agradecer a presença dos nossos convidados que gentilmente aceitaram o nosso convite para agradecer esse evento, doutor Adilson da Música, ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro, conselheiro federal, doutora Fernanda Tortman, presidente da Comissão de Defesa e Prerrogativas da Seccional do Rio de Janeiro, nossa prata da casa aqui, doutor Rafael Kuma, presidente da CEDAP Barra. Como eu sei que os senhores estão ansiosos para ouvir a excelência desses palestrantes, a minha fala é rapidinho, só para dar a programação de eventos da ESA, aproveitando a oportunidade da gente ter os senhores reunidos aqui. A gente criou esse fórum permanente, o nome ele é sugestivo, ele é permanente exatamente para a gente discutir diversos eventos de interesse da categoria dos advogados e também da sociedade que tem um perfil, um viés jurídico. Então nós vamos fazer esses eventos todos os meses, não necessariamente um por mês, alguns até mais do que um, 2 ou 3 por mês. Então nós temos aqui também
a programação no dia 29 de janeiro. Nós temos um curso ministrado pelo economista Dr. Eduardo, que vai falar sobre investimentos, previdência complementar de advogados. Vai ser feito no dia 29 de janeiro, às 19 horas, no auditório da subseção. Vai ser oferecido o coffee break, e eles também disponibilizaram, além do nosso sorteio de parceria com a Saraiva de livros, a gente vai fazer um sorteio também oferecido pela XP Investimentos de um curso sobre investimentos, Bolsa Integral, que vai ser feito ao final pelo Dr. Ricardo Menezes. No dia 27 de fevereiro, nós temos um evento sobre certificação digital, e no dia 29 também sobre processo eletrônico, tanto da Justiça Federal quanto da Justiça do Trabalho e da Justiça Estadual também. E uma coisa que a gente queria pedir a vocês, a dificuldade que a gente tem de divulgar os eventos, pelo menos inicialmente, é que todos os senhores, ao receber o e-mail, colocassem nas redes sociais, curtissem o perfil da OAB da Barra no Facebook, da ESA no Facebook, divulgassem nas redes sociais e compartilhassem com seus amigos na lista de e-mail. Isso facilita bastante para que todo mundo tenha acesso a essas palestras que vão ser frequentes, né? Em função disso, também a gente está fazendo parcerias com diversas instituições, pós-graduação com a UFRJ, com a UERJ e demais instituições privadas. Nós estamos colocando aqui um corpo docente de excelência, e a ideia é exatamente a gente prestigiar pela excelência dos nossos palestrantes, e a gente pode verificar isso pelo nível dos palestrantes que estão aqui hoje, como também do corpo docente, exatamente para que os advogados e estudantes, e a gente também não vai esquecer dos estudantes, inclusive nós estamos fazendo a parceria com as universidades, trazendo representantes das universidades. Nós temos aqui hoje a Beatriz, que representa a Universidade Estácio de Sá, e estamos fazendo também com demais universidades da região, para que essas informações elas circulem rápido e os estudantes tenham acesso, porque a casa do advogado, o estudante nada mais é do que um futuro advogado, e a gente já quer desde já abrir o espaço para que ele possa participar dos nossos eventos. Então, esses cursos evitam que os estudantes dos advogados se desloquem até o centro, podendo estudar aqui na Barra com um corpo docente de excelência. Nós estamos fechando também algumas parcerias com universidades estrangeiras para cursos de extensão em Portugal, Espanha, França, Itália, Estados Unidos, Argentina e Chile, para que a gente possa fazer o curso de extensão também. Temos um evento aqui em parceria da OAB Barra, patrocinado pelo Instituto de Estudos Latino-Americanos, e hoje está presente aqui o Dr. Rafael Correia, representando o Instituto, que é o segundo seminário de Direito a Bordo, que é em homenagem à doutora e professora Ada Pellegrini Grinovo, com a participação de vários processualistas, como, por exemplo, a própria Ada Pellegrini, o Guilherme Nutti, Scarpinella Bueno, e Carlos Alberto Carmona e outros grandes nomes do processo. Então, a gente vai divulgar isso também na rede social, para que, caso os senhores tenham interesse, vai ser um seminário aberto. Tentamos apenas o Roberto Carlos, mas o Roberto Carlos não podia cantar no evento, mas vai ser um evento, um cruzeiro que vai sair do Rio de Janeiro até Buenos Aires, né? Vai ser uma semana de evento jurídico e, obviamente, lazer também, se os senhores quiserem, é patrocinado em termos, né? Porque o evento é patrocinado, mas os advogados podem comparecer pagando também a participação, e é mais um espaço. Enfim, muitas coisas tem ainda para fazer, mas a gente está empenhando os esforços aí para que a gente realmente tenha uma ESA de excelência, e tudo isso para os senhores. E chega de papo, vamos para que os palestrantes estão doidos para falar e vocês para ouvir. Eu agradeço a atenção, desculpem por essa programação, mas era necessário a gente participar isso a vocês. Então, passo a palavra agora, cumprindo o protocolo, ao Dr. Valdir Damus para suas palavras. Obrigado. Boa noite a todos. Saúdo aqui a componentes dessa mesa. Eu quero dizer que eu fui retirado da minha aposentadoria, estava lá tranquilo, já achando que ia poder gozar aqui pelo menos de alguns meses de justo repouso, mas não foi possível. Mas aqui na Barra eu faço questão, eu tenho um carinho muito especial por essa sucessão. Ela foi criada na minha gestão, a partir de uma demanda antiga dos advogados que militam aqui na Barra da Tijuca. Então eu não poderia deixar, primeiramente, de atender a um convite do meu amigo Ricardo Menezes. Não poderia deixar de fazer presente
uma subseção que tem as minhas impressões digitais. Né? É com muita honra, com muito orgulho que eu estou aqui com vocês. Eu não vou... Fiquei 6 anos, né, falando pelos cotovelos, né, que não é exatamente... Isso não é muito meu temperamento. Passei 6 anos aí falando sobre isso e aquilo. Então, acho que está na hora de dar vez aos outros também. Então, na verdade, eu só vim aqui dar um testemunho, né, das dificuldades, aí a partir da minha experiência, do meu sentimento, como dirigente da OAB, como ex-dirigente, das dificuldades que nós enfrentamos, né, dificuldades que nós temos que driblar, que nós temos que enfrentar no exercício da defesa das prerrogativas profissionais da advocacia, sobretudo num país como o Brasil, malgrado tenha reconquistado a sua democracia, malgrado hoje nós vivamos um regime de democracia plena, os poderes constituídos funcionam plenamente, em que as instituições funcionam normalmente e livremente, mas o Brasil ainda tem, né, nas suas mais profundas tradições, nas suas mais profundas tendências, né, ele tem raízes autoritárias. Então, nós advogados, né, no nosso dia a dia, nós vivenciamos isso constantemente, nos embates, nas relações, né, dialéticas que nós temos com as autoridades, sobretudo com as autoridades de mando estatal, com juízes, com policiais, com servidores, né, como eles teimam em diuturnamente ignorar que nós temos garantias profissionais que precisam ser respeitadas. Isso já remonta já de algum tempo. Só para nós não irmos muito longe, nós pegamos a Lei 4.215, que antecede ao atual Estatuto, a Lei 8.906 de 94, ela, até entrar em vigor, o que vigorava era a Lei 4.215 de 1963. Se nós observarmos bem a Lei, né, 4.215, que traz um rol de prerrogativas bem parecido com o rol do atual Estatuto, nós vamos ver que a lei foi promulgada em novembro de 63. Tá? E já no alvorecer de 1964, nós tivemos um golpe militar que suprimiu as liberdades democráticas aqui no nosso país. Então, durante esses anos todos, até a reconquista da democracia, as prerrogativas profissionais, as nossas prerrogativas profissionais, a jurisprudência, né, a forma como o Poder Judiciário e os demais órgãos interpretaram, né, as nossas, né, prerrogativas, os dispositivos legais que tratam das nossas, que tratavam, né, na Lei 4.215 das nossas prerrogativas, foram sob uma ótica autoritária. O Poder Judiciário estava absolutamente integrado ao regime militar. O Poder Judiciário, ou por omissão, ou por ação mesmo, atuou na defesa do regime militar. Então, se nós pegarmos a jurisprudência é uma coisa mais difícil de mudar do que as leis. Você conseguir reverter jurisprudência, isso é tarefa para gerações. Então, nós vamos ver ali, acho que a Fernanda tem muito mais capacidade do que eu para falar a respeito, mas uma série de dispositivos, de prerrogativas básicas da nossa profissão sofreram interpretação sob um viés autoritário, e que predomina até hoje. Então, e mais, e para a sociedade, eu me lembro quando a atual lei, a Lei 8.906, ela foi promulgada em 1994, eu me lembro de matérias jornalísticas virulentas, né, contra esse capítulo do Estatuto que trata das nossas prerrogativas, dizendo que eram privilégios inaceitáveis, que transformavam a advocacia numa casta que as outras profissões, né, não tinham esse tipo de privilégio, né, estava se remontando às corporações de ofício, às honrarias, né, de casta,
inaceitáveis. Até colegas nossos, advogados, fizeram coro na época com esse tipo de formulação, que infelizmente esta é a visão do lado de fora que muitos setores da sociedade têm em relação às nossas prerrogativas. Acham que isso é um privilégio inaceitável, que isso inclusive facilita a ação até de quem quer cometer ilícitos que se aproveitam, né, da cobertura de prerrogativas, da cobertura legal que a advocacia tem, né, para inquiná-las de privilégios inaceitáveis e que acabam, inclusive, fazendo prevalecer interesse privado em relação ao interesse público. Quando é exatamente o contrário. As nossas, a conformação que as prerrogativas profissionais da advocacia têm é exatamente a prevalência do interesse público sobre o interesse privado. Nós defendemos, nosso exercício profissional, basicamente, é de defesa de interesse terceiro. E para isso, para defender interesse terceiro, quando eu me refiro a terceiros, eu me refiro à cidadania, eu me refiro à sociedade brasileira, muitas vezes nós temos que entrar em embates diretos com autoridades que têm poderes estatais. Juiz, desembargador, como ministro supremo, delegado de polícia. Então, para que os direitos da cidadania sejam plenamente assegurados, há necessidade de os seus defensores terem garantias para o seu livre exercício profissional. E é isso que nós chamamos de prerrogativa. Ora, o médico precisa dessas prerrogativas que a advocacia tem, o engenheiro precisa dessas prerrogativas que a advocacia tem? Não. O engenheiro vai lá, constrói ponte, constrói viaduto, o médico opera, faz cirurgia, enfim, faz exames. Agora, nós precisamos. Então, para que efetivamente nós possamos ter um mínimo de segurança no nosso exercício profissional, é que se concebeu, é que se arquitetou a conformação de garantias para esse exercício profissional, que nada mais são essas prerrogativas que prerrogativas para a sociedade, para o cidadão que precisa da assistência da advocacia, precisa da atuação dos advogados. Então nós temos que ser muito firmes em relação a isso. Não aceitar que conspurquem a existência das prerrogativas. Né? E não tem dúvida, há projetos de lei lá, entramos no Congresso Nacional há pouco tempo, tentando desqualificar a própria, na época da edição da Lei 8.906, de 94, a Associação dos Magistrados Brasileiros arguiu, entrou com ação direta de inconstitucionalidade, inclinando em constitucionar diversos dispositivos, né, do nosso estatuto, sobretudo na parte relativa às prerrogativas, né, para que se veja, né, como nós estamos sob ataque constante. Né? O nosso próprio escudo considera as prerrogativas. Né? É um escudo para o nosso exercício profissional. O próprio escudo é alvo, né, de ataques, né, de tentativas de tornar esse rol, né, previsto na Lei 8.906, esse rol inócuo. Agora, o que nós vemos no nosso dia a dia, né, malgrado todo o rol de prerrogativas que nós temos, que é raro nós vermos isso em outros países. Né? Esse é o paradoxo também. O Brasil é um país cheio de paradoxos. Né? Os advogados de outros países, eu já tive, na minha atuação como presidente, eu tive a oportunidade de dialogar com alguns colegas estrangeiros, né, das mais diversas procedências, das mais diversas nacionalidades, fico impressionado, né, um poder formal que a Ordem dos Advogados do Brasil tem. Fico impressionado com esse nosso rol de prerrogativa. Obviamente, há países, né, que talvez dispensem a existência de um rol legal, né, de prerrogativas profissionais, porque talvez os seus juízes, né, o seu magistrado, o seu delegado de polícia respeitem o exercício profissional da advocacia.
Mas o que nós vemos aí mundialmente é que isso é uma exceção. A regra é o desrespeito, a regra é o advogado ser confundido muitas vezes com o seu cliente acusado dessa ou daquela prática, desse ou daquele ilícito, né? Nós vimos aí, até bem pouco tempo, de vez em quando ainda volta a acontecer, invasões de escritórios de advocacia, né? Pelo simples fato de o profissional estar defendendo os interesses de alguém que está sendo investigado, né? O escritório era invadido, né? Documentos, acervos de escritórios que não diziam sequer respeito àquele cliente que estava sendo investigado. Eram levados pela polícia, os advogados eram coagidos, tendo seu escritório invadido, né? Aliás, foi, se não me engano, no meu primeiro mandato foi promulgada a lei, eu era o ministro Tasso Genro, na nossa conferência ele anunciou a promulgação da lei que hoje regulamenta essa questão, proíbe a invasão de escritórios de advocacia e regulamenta os casos em que se pode excepcionar a proibição da invasão, e a Fernanda vai tecer comentários mais abalizados quando for exercer a sua fala. Então, a nossa preocupação com dirigentes, primeiramente, é, a partir do papel institucional da presidência da OAB, é dizer à sociedade, é desmistificar perante a sociedade essa afirmação de que as nossas prerrogativas constituem um privilégio indevido. Quando se encontra jornalistas que dizem isso, depois, né, que precisam da gente, né, tem que mudar de ideia na prática. Né? E no final das contas, né, quando eles precisam da gente, aí não tem bispo, não tem papai, não tem mamãe, tem o advogado. Né? E se o advogado não estiver cercado dessas garantias, que eu acho que deveriam, inclusive, ser constitucionalizadas, eu acho que as nossas prerrogativas deveriam ter estirpe constitucional. Tamanha importância de um país como o Brasil, o exercício da advocacia se faz. Então, e a nossa outra grande preocupação como dirigentes é compor comissões de defesa e assistência aos profissionais da advocacia, comissões de excelência. E acho que, pelo menos, esse mérito, na minha gestão, eu tive. Nós tivemos e temos uma comissão de prerrogativas do melhor pilares, presidida pela minha amiga Fernanda Torres, que sabiamente foi mantida no cargo pelo novo presidente, Felipe Santa Cruz, numa linha, demonstrando uma linha de continuidade importante, consideração, que nós devemos ter pela nossa atuação profissional, e o presente nesse momento e o futuro que se avizinha prevêem aí tempestades aí no nosso campo, no campo das prerrogativas. Porque hoje nós estamos correndo risco, não é nem mais só de cerceio desse ou daquele item do nosso rol de prerrogativa. Hoje muitos colegas sofrem o risco de não mais poderem advogar com o advento do processo eletrônico. Hoje, a encruzilhada que nós estamos vivendo, porque aí a maior prerrogativa que nós temos é advogar. Essa é a maior prerrogativa. Essa não precisa estar lá no rol. É direito do advogado advogar, não precisa. Então, esse é o risco que contingentes de milhares de advogados, risco que correm hoje no Brasil é de simplesmente estarem impedidos de exercer a advocacia porque não sabem manejar o processo eletrônico. O Poder Judiciário, como sempre, arrogante, prepotente, arbitrário. Alguns dos seus dirigentes quiseram entrar para a história como eu implantei o processo eletrônico no Brasil, então, para constituírem biografia, não ligam para o resto, que somos nós, e o resto, que é a população que precisa de justiça,
E o próprio Poder Judiciário, nas suas instâncias intermediárias e inferiores, não se preparou para o processo eletrônico. Até, eu já ouvi da boca de alguns desembargadores aqui do Tribunal de Justiça, os mais antigos, estão pensando em antecipar a aposentadoria, os desembargadores, porque não sabem manejar o processo eletrônico e acham que não vão conseguir. É óbvio que esse é o futuro. Eu não estou aqui propugnando como os budistas fizeram, né? É quebrar as máquinas e tudo permanecer como antes. Não é isso. Acho que o processo eletrônico ele pode vir a ser uma ferramenta para resolver uma série de problemas, né, que nós sempre clamamos para serem resolvidos, sobretudo a morosidade, uma maior eficiência, não há dúvida. Né? Agora, o que não pode é ser implantado da forma como está sendo implantado. Essa fase de transição entre os dois sistemas, o sistema, sei lá, de papel e o sistema digital, tem que ser ampliado. Então já está, eu deixei quase no final do meu mandato, eu fui ao CNJ para brecar a implantação na Justiça do Trabalho, depois de se apresentar, olha, vamos dar um tempo, talvez alguns ajustes, mas parece, pelo que eu tenho ouvido, parece que vamos ter que acabar tomando essa medida. Tem que pedir ao CNJ para ampliar a fase de transição na implantação, né, do processo eletrônico. Isso é uma questão que é de prerrogativas, sim, e é uma questão, inclusive, de direitos humanos. O que nós não podemos... Eu sempre dou esse exemplo. Né? Eu peço até desculpa para quem já ouviu esse exemplo na minha boca, eu ouvi mais uma vez. Logo que nós chegamos no meu primeiro mandato, eu disse que ia falar pouco, já estou falando com mais vou encerrar. Logo no meu primeiro mandato, quando nós inauguramos o projeto OAB século XXI, modernização das salas, a primeira sala que nós reformamos foi lá no Fórum Central. Temos o nome de Gilberto Pérez, nosso saudoso colega, uma comunidade emocionante. Equipamos a sala com... Hoje já estamos um tanto defasados, né? Mas naquela 2007, computadores de última geração, né? Sala bonita, pintada, reformada, computador, essa coisa toda. 2, 3 dias depois, começa a chover telefonema lá para o meu gabinete. Presidente, alguns colegas ali, advogados, estão pedindo de volta a máquina de escrever. Pô, máquina de escrever, só que não sabe, nós repusemos 10 máquinas de escrever lá na sala, e hoje esses colegas, eu dou esse exemplo, né, porque isso me tocou muito. Né? Eles não podem me ver que eles se levantam para vir me beijar, me abraçar, porque nós conferimos cidadania a esses colegas. Eles não têm intimidade com o processo, com o mundo virtual, com o mundo digital. Né? Não é possível que nós vamos, em prol de construir biografias aí no judiciário, deixar à margem da profissão colegas que exercem a profissão com absoluta dignidade e eficiência, porque não sabem lá manejar aquela porcaria. Aliás, eu também não sei. Mas eu tenho a obrigação de aprender. Eu não frequentei esses cursos que nós oferecemos, mas eu vou mas acho que hoje, né, a nossa principal prerrogativa está ameaçada, que é a prerrogativa de viver da nossa profissão. Então, eu posso assegurar a vocês que a OAB do Rio de Janeiro está atenta a isso, né, e nós não vamos permitir que uma violência desse tipo se abata, né, sobre os advogados, sobretudo os advogados aqui do Rio de Janeiro. E nós somos, né, estatisticamente, a OAB do Rio de Janeiro é a maior cliente do Conselho Nacional de Justiça. Tudo, sobretudo, na esfera das prerrogativas. Qualquer violação de prerrogativas que não seja resolvida aqui no nosso Estado, né, na conversa, né, no âmbito aqui do Tribunal, nós levamos lá para o CNJ, temos tido muito êxito aí e temos colaborado para que o CNJ comece a firmar uma jurisprudência favorável
às pretensões, aos interesses, aos melhores interesses da dignidade da advocacia brasileira. Bom, era esse recado que eu queria passar para vocês. Desculpe ter tomado tanto tempo. Obrigado, presidente Jandir. Obrigado. Vou passar a palavra agora ao nosso presidente da Comissão de Prerrogativas da Aldemar, doutor Rafael Zé. Obrigado, presidente Ricardo. Primeiro, eu queria agradecer o convite que a Escola Superior de Advocacia da Barra da Tijuca me fez. Eu encarei primeiro com uma enorme honra ser convidado para falar sobre prerrogativas da doutora Fernanda Tortman, entre a doutora Fernanda Tortman e o ex-presidente Ladir também. Essa responsabilidade, de honra passou, assim, logo em seguida, a responsabilidade e a necessidade de desempenhar aqui, pelo menos eu tentar desempenhar, ou fazer uma palestra à altura. Tá? Mas aproveitando, o gancho que está cumprimentando a todos na mesa, a figura do nosso presidente da Barra, que hoje nos faz a honra, aproveitando o que o doutor Ladir falou, aproveitando o gancho do primeiro histórico, de desenvolvimento e construção das prerrogativas, já que o tema desse encontro é falar do papel do CNJ e da luta dos nossos direitos, vou aproveitar para falar em que contexto a gente precisa contextualizar o momento que a gente vivia quando o CNJ foi criado, foi instituído ou pelo menos pensado. A emenda constitucional 45 de 2004, ela está bem colocada dentro do contexto da reforma do judiciário. Se a gente pensar no âmbito político, tem uma frase do ex-presidente Lula que é emblemática nesse aspecto. Ele deu uma entrevista. Ele fala que a gente precisava abrir a caixa preta do Poder Judiciário. Eu tive cuidado de confirmar essa entrevista dele, de fato, as palavras foram dele. Então, dentro do ponto de vista político, a gente vivia essa situação. Por que a gente vivia? A gente vivia porque o Poder Judiciário assumiu um papel de protagonista que nunca antes ele exercera no Brasil. Seja porque a Constituição de 88 abriu as portas para esse papel de protagonista, e o Judiciário resolveu aceitar, e hoje reclama disso, né? É bom, diga-se de passagem. Foi dentro desse contexto político que acontecia. E no mundo jurídico, naturalmente as coisas se conectam. O protagonismo se transforma em ativismo judicial, com os juízes tomando posições e subvertendo o império da lei posta, efetivamente legislada. E mais do que isso, dentro dessa que a gente chama de reforma do judiciário, que eu falo no campo jurídico, a ideia do CNJ foi justificada nesse âmbito, dentro do que a gente chama de terceira onda renovatória, para quem estuda processo civil, do Mauro Capelletti, que é a ideia do acesso à justiça. A gente precisava, essa foi a justificativa jurídica da gente, a gente precisava efetivar a prestação jurisdicional. Não bastava só a gente ter o direito de petição e, num segundo momento, o direito, tentar tutelar os direitos coletivos, mas mais do que isso, a gente precisava dar satisfação à clientela do sistema judiciário, que nada mais é do que o jurisdicionário. Então, esse é o contexto político-jurídico que o CNJ é criado. E ele é criado para quê? E com que finalidade? Né? Dentro dessas rápidas palavras, a gente percebe nitidamente que o CNJ é criado e ele foi pensado como um órgão de controle. A natureza jurídica do CNJ, na minha opinião, e aí não é minha, estou reproduzindo, como um órgão de controle. E essa foi a primeira batalha que a gente enfrentou logo no início. No momento que se pensou CNJ e falou assim em controle do Poder Judiciário, automaticamente a gente teve manifestações concretas de ministros do Supremo Tribunal Federal tentando limitar. A própria Associação dos Magistrados do Brasil tentou, por incrível que pareça, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade para questionar a constitucionalidade da emenda constitucional, a emenda constitucional 45 de 2004, dentro daquela possibilidade que a gente está tratando de poder constituinte derivado, então ele pode ser inconstitucional também, fruto do seu trabalho. Naturalmente foi rechaçado. E foi rechaçado sobre um argumento que eu acho importantíssimo, a gente sempre tem em conta quando fala de CNJ. É controle? Mas é controle interno. É um órgão que fica submetido à estrutura interna do Supremo Tribunal Federal. E é tão submetido à estrutura interna do Supremo Tribunal Federal que fisicamente também é. Fica no anexo 2, lá em Brasília, do Supremo, literalmente dentro da estrutura interna dele.
E ele tem a função constitucional dúplice de controlar não só o Poder Judiciário sobre o âmbito administrativo e financeiro, como controlar o cumprimento dos deveres funcionais dos seus órgãos. E aqui é importante também lembrar que não é só órgão jurisdicional, não é só juiz, os outros servidores também, constitucionalmente falando. Então, para a gente, dentro dessa perspectiva, essa função de duplo controle vai toca em alguns momentos a prerrogativa. E essa ideia de interseção que a gente tem que fazer. Tem limite? Vamos colocar. O CNJ tem algum limite para se manifestar dentro desse controle? Tem. A gente ia fazendo um levantamento do que o CNJ tem decidindo, né, nesses quase, que são os milhões de 2013, 9 anos de exercício de função administrativa, a gente percebe que o CNJ tem muito cuidado em tratar, ou pelo menos em perceber quando o ato dele pode, de alguma maneira, desconstituir ou tentar desconstituir um ato jurisdicional. Porque essa é a grande, vamos colocar assim, esse é o grande momento cinzento. A dificuldade de se entender o que é o ato jurisdicional de um ato administrativo quando praticado pelo juiz. Parece fácil, né? Assim falando, não, é um ato administrativo, o outro é um ato jurisdicional. Mas na prática isso se confunde demais. E o CNJ vem reiteradamente, a cada caso concreto, tentando afastar, ou às vezes os próprios conselheiros se equivocam. Vou dar um exemplo, e exemplo esse que é bom para a gente ilustrar, porque atende diretamente a nossa classe, a questão dos honorários. Para vocês que não sabem, essa questão dos honorários já chegou ao CNJ. E chegou ao CNJ com um pedido, por exemplo, dentro de um processo, os procedimentos têm vários nomes, procedimento de controle administrativo, pedido de providência, consulta, o CNJ tem uma série de meios para ser procurado, mas chegou até o CNJ, se tentou, dentro do CNJ, limitar a atuação de um magistrado que reduzia o honorário. Reduzia o honorário. E o honorário pactuado, não é honorário sucumbencial não, tá, gente? Honorário pactuado. Existia uma juíza vinculada ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região, não vou declinar nome, e até lá não aparece, tá? Mas que havia emitido um ato administrativo, com poder normativo. Há juízes, né? Todo juiz é senhor da sua serventia, ele tem poder de normatização dentro do que o Estatuto lhe permite. E ela havia editado um ato que tratava da redução automática, em alguns casos, curiosamente, tratava de redução automática. E essa matéria chegou ao CNJ. Foi pedido ao CNJ para se manifestar sobre essa decisão da juíza, vamos dizer assim, do ponto de vista administrativo, mas com repercussões jurisdicionais, para que isso fosse desfeito. Decisão do CNJ, por maioria, tá, gente? Por maioria. Isso não cabe ao CNJ. Isso é uma decisão eminentemente, nós não podemos desconstituir uma decisão que eminentemente, na visão do CNJ, ostentava natureza jurisdicional. E aí, alguns conselheiros, naturalmente, um deles ali da nossa classe, que a gente indica 2, não é isso, Renan? Indicamos 2, mas tem um membro, né? Os 2 do Conselho Federal, digamos 2, um deles se deu por vencido parcialmente, que recomendava para que a juíza não fizesse mais isso, e um chegou a pedir para que fosse desconstituído o ato, porque isso refletia em decisões jurisdicionais, a portaria dela, mas é decisão jurisdicional também. Então, a despeito do CNJ ter essa função de controle, ele tem muito cuidado mesmo, para evitar passar por cima de uma decisão jurisdicional, até porque ele não tem atribuição constitucional para isso. Isso foi alvo, né, dentro daquela que foi proposta para tentar vamos dizer assim, validar a criação de um órgão para essa verificação. Isso foi enfrentado. E lá se disse claramente que a natureza jurídica do CNJ era um órgão de controle interno, eminentemente administrativo, e que o cuidado era esse. E que, mais do que isso, ele prestigiava, ao contrário de violar o Pacto Federativo e a teoria dos checks and balances, né, freios e contrapesos, ele incentivava, porque havia a participação da sociedade e prestigiando a democracia num órgão dentro da administração do Poder Judiciário. Então, é importante a gente frisar que o CNJ também tem os seus limites, né, gente? Ele não é a panaceia para todos os males que a advocacia tem. E já que é o papel do CNJ, e eu preciso falar necessariamente de prerrogativas, é importante a gente traçar com a interseção dos dois. Mas antes disso, e aproveitando o que o nosso ex-presidente falou,
A maior dificuldade que a gente tem na prática, e a Fernanda pode testemunhar isso também, é os advogados entenderem qual o conceito de prerrogativa. Isso é surpreendente. A quantidade de colegas que nos procuram, eu fui delegado de prerrogativa da nossa presidente, na gestão do Adir, e se eu puder testemunhar, aproximadamente cerca de 75% da procura ao plantão da SEDAP verdadeiramente não caracteriza, não ofende prerrogativa de advogado. Então esse é o primeiro desafio que a SEDAP enfrentava, informar o advogado sobre o que é o conceito. E aí, preocupado com isso, eu recorri ao livro de um advogado criminalista, né, de São Paulo, que foi presidente da SEDAP durante muito tempo, em São Paulo, combativo, Dr. Roberto Zacarias Torão, e ele tem um conceitozinho, eu vou pedir a vênia aos senhores, para ler, dizendo que para ele prerrogativas são um conjunto de direitos e garantias especificamente dirigido aos advogados para o livre exercício da profissão. Especificamente dirigido aos advogados para o livre exercício da profissão. Disso, conclusão primária, e primeira e primária, tem que ser relacionado ao livre exercício. Direto ou indiretamente, tem que estar vinculado. Rapidamente, aproveitar, já que eu citei um exemplo, o Fernando vai lembrar disso também, de um advogado que foi parado numa pista DC e pedia a presença da comissão de prerrogativas porque ele estava tendo sua prerrogativa violada. Eu não sei qual prerrogativa, bem que eu também lembro, mas eu não sei qual efetivamente a prerrogativa dele que se viu violada. E a doutora Fernanda Portman, sempre muito preocupada e zelosa, foi assim, tá, gente? Mas só para vocês terem ideia do que chega até as prerrogativas. Quem dera a gente alcançasse os advogados a ponto de que eles efetivamente, até a fim de, vamos dizer assim, legitimar ainda mais o direito de defesa, a gente alcançasse para que nós tivéssemos todos a noção e a dimensão do conceito do que são prerrogativas e o que pode caracterizar as suas violações. Bom, dito isso, prerrogativas, já que eu conceituei, elas não estão só dispostas no artigo 7º. Assim como os direitos fundamentais que não estão só no artigo 5º, a gente pode ver prerrogativa no Código de Processo Civil, pode ver no Código de Processo Penal. Código de Processo Civil, por exemplo, a questão dos honorários. Lá no Código de Processo Civil está dizendo que os honorários de advogado serão fixados, quando houver pedido, né, pelo valor certo, entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%. Questão essa que está sendo solenemente ignorada pelos tribunais superiores brasileiros e aplicam aquela exceção que existe no parágrafo seguinte. Mas, por exemplo, o CPC. No CPP, o direito do advogado fazer pergunta, agora recentemente colocado, diretamente às partes, ou na verdade às testemunhas, prerrogativa do advogado. Então, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, as nossas prerrogativas estão espalhadas. Cabe a nós sabermos identificar aonde, ou então utilizar em base, e a gente faz isso automaticamente. A gente só não chama de prerrogativa, mas a gente usa o direito. Até porque prerrogativa não deixa de ser direito. Quando, aproveitando também o gancho do doutor Adir, fala que costumeiramente as nossas prerrogativas eram vistas como um privilégio. E isso é justificável, não é compreensível, na verdade é compreensível, mas não justificável, presidente, porque quando a gente olha no Aurélio, a gente tive esse cuidado, o Aurélio, entre as suas definições, está lá escrito como privilégio e regalia. Então a população, curiosamente a gente esquece de consultar, a população usa, a população ainda encara, e está aí um dos motivos para encarar. Está aí um dos motivos para encarar. Tá? Então, dentro dessa visão, eu também ouso dizer que as nossas prerrogativas, se não estão constitucionalizadas formalmente, ou estão dentro daquela famosa ideia da concepção do bloco de constitucionalidade. Afinal de contas, o artigo 133 diz que somos indispensáveis da justiça. E se somos indispensáveis da justiça, o exercício da advocacia, aquilo que dele decorre, ou o que dele se exige, necessariamente tem proteção constitucional, ainda que reflexa, uma matéria, tema ou expressão que os tribunais superiores adoram falar, né? Ofensa reflexa. Há pelo menos a legitimidade reflexa, esse ponto fundamental. Para ter, já sei, estou me encaminhando para o fim
Estamos encaminhando para o fim. Vou terminar dizendo, e curiosamente, se a gente pensar no CNJ, logo o órgão que a gente reputou, que hoje a gente tem utilizado para fazer, vamos dizer assim, a defesa das prerrogativas, o próprio CNJ, ele, apesar de paradoxal que possa parecer, o próprio CNJ ele permite que, seja a parte, ou seja, quem quer que seja, o procure independentemente de advogado. Então, dentro dessa terceira onda regulatória, dentro dessa reforma judiciária, o que a gente percebe claramente, se pararmos para olhar, mas que aparentemente está passando aqui sem maiores críticas, é que desde a reforma do judiciário, né, dentro dessa terceira onda inovatória, o papel ou a necessidade do advogado dentro da justiça tem sido cada vez mais deixada de lado. Isso a gente vê com lei de arbitragem, a gente vê com juizados especiais criminais, ou juizados especiais como um todo, criminais não princípios de defesa, mas juizados especiais. A gente vê, são exceções constitucionais, é verdade, mas a gente vê a mediação. Então, dentro disso, e a advocacia parece que a gente não discute o tema, o que a gente percebe hoje em dia é que o papel do advogado, ele vem ainda que veladamente sendo... Nós estamos sendo alijados dessa participação da administração da justiça e sem questionar a constitucionalidade desse tipo de medida. E essa é a importância da prerrogativa, essa é a importância, inclusive aqui de tabela do CNJ. Então, tentando já finalizando, falar para vocês que o CNJ, nessas decisões dele, ele se manifesta de duas formas, ele faz esse controle de duas formas, ele faz o controle dos atos normativos expedidos por órgãos do judiciário, são essas portarias que eu falei, resoluções e todo e qualquer ato administrativo de natureza normativa, e ele faz o controle concreto. E, seja de qualquer maneira, não se desconstitui aquele ato se de natureza jurisdicional se tratar. Então, atento ao meu tempo e poupando os senhores demais dessa, vamos dizer assim, dessa exposição um pouco mais chata, do ponto de vista prático, eu encerro essas palavras pedindo atenção da Ordem dos Advogados do Brasil, principalmente a doutora G, que não vai nos representar lá no Conselho Federal, que tem talvez a maior das prerrogativas, depois do livre exercício, que é questionar a constitucionalidade de lei. O Conselho Federal tem a legitimidade ativa para propormos as ações de controle concentrado de constitucionalidade, são, na minha opinião, para quem olha a Constituição como ápice do nosso ordenamento jurídico, são sem dúvida, talvez, na minha opinião, é a grande prerrogativa que a ordem tem do ponto de vista institucional. Então, pedindo atenção a todos nós e pedindo, sobretudo, que os colegas sempre registrem e façam chegar ao nosso conhecimento eventuais violações da prerrogativa para que a gente possa atuar. Eu agradeço a presença de todos. Obrigado. Os advogados aqui estão querendo saber como é que vão ser as prerrogativas aqui na Barra. Está bem difícil. Agora eu vou passar a palavra para a nossa secretária adjunto da seccional e presidente da Comissão de Prerrogativas da seccional, a doutora Fernanda Torti, que fez um brilhante trabalho na presidência do doutor Adir, vai poder explanar aqui todas as questões que o doutor Adir empurrou para ela, o Rafael também empurrou. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Quero agradecer primeiramente por ter funcionado, pela diretoria da associação, pelo Ricardo Menezes, presidente, vice-presidente, um amigo de longa data, do Rafael Puma, do Cláudio Carneiro, agradeço e gostaria de falar também o quanto me sinto honrada de estar aqui na presença do nosso grande ex-presidente, que é o OAB teve, e que será chamado por todos ainda de presidente, e para sempre. Bom, dito isso, eu passo então a cumprir com todas as tarefas que todo mundo deixou para mim. E ninguém combinou nada aqui, mas de fato vários temas que foram tocados e passados para minha responsabilidade, de fato eu vou abordar. Eu queria começar falando de algumas questões mais genéricas, né, a respeito das prerrogativas, todas baseadas no grande aprendizado que eu tive
à frente da SEDAP nesses 3 anos. Eu acho que esses 3 primeiros anos eu posso dizer que eu errei, acertei, aprendi. Isso tudo vai ser muito importante para os 3 próximos anos que eu espero ter pela frente, à frente da Comissão de Prerrogativas. O primeiro ponto importante, e o Dr. Rafael já tocou nessa questão, é saber fazer a divisão entre o que realmente é questionamento acerca de prerrogativas de advogado e acerca do direito da parte do cliente, do constituinte do advogado. Isso nem sempre é tão fácil assim. Eu errei muito no início e aprendi errando, né? Aprendi a definir o que é e o que não é errando. E eu sempre recebo os advogados, estejam ele pedindo audiência pelos mais variados motivos, mesmo que seja para discutir uma questão processual da parte no processo. Eu sempre recebo ou ligo, enfim, às vezes eu mesma ligo para já adiantar, para que ele realmente só venha lá se entender que é o mesmo caso, para explicar essas questões. E a primeira pergunta que eu me faço para eles esse direito que a senhora está pleiteando e o senhor está pleiteando, está previsto no Estatuto? Acho que é a primeira pergunta que a gente tem que fazer, né? Eu sei que o doutor Rafael falou do CPC, falou da Constituição, mas eu consigo encontrar nesses artigos que ele mencionou tudo lá no Estatuto, nem que seja na questão do livre exercício da advocacia, né? Então, eu sempre abro o Estatuto, estudo o Estatuto com o advogado que vai me procurar. No começo até estudava junto com ele, agora eu já conheço um pouco mais, e me faço essa pergunta e faço a pergunta a eles, e normalmente eles entendem, né? Realmente, não está. Mesmo assim, às vezes a gente ajuda, enfim, vai até o juiz, tenta fazer alguma coisa, mas logicamente a gente não pode, não deve, não pode lutar pelo direito que o advogado está pleiteando para o cliente dele. Tem outro advogado do outro lado normalmente, né? Quando a gente está falando da ação penal, tal, tem outro advogado do outro lado. Então, a gente não pode desequilibrar a balança, né? E aliás é uma outra questão, sempre que há 2 advogados envolvidos brigando entre si, é o único caso em que a Comissão de Prerrogativas não pode atuar, porque não pode, mesmo que seja uma questão de prerrogativa, de ofensa entre ambos, alguma questão assim, a gente não pode atuar justamente para não desequilibrar a balança. Não pode, porque os 2 são advogados. E a gente não pode julgar o caso, né? Então, eu me faço essa pergunta. Interessante que o doutor Rafael falou na questão de honorários. De fato, a primeira reunião que eu tive com o doutor Felipe Santa Cruz esse ano, desde que nós assumimos essa gestão, ele me pediu, ele fez esse pedido de montar um núcleo de honorários na SEDAP. Mais do que tratar da questão de honorários com seriedade, criar um núcleo de honorários específico para receber pleitos de advogados a respeito disso. E muita gente com quem eu falei a respeito falou, mas o honorário, assim, se o advogado não concorda, ele meio que, eu não estou falando nem de questões administrativas, como esse ato, né, que foi editado nesse tribunal, não me lembro agora qual, TRF. Estou falando nem disso, estou falando de fixação de honorários aviltantes em casos concretos, né? Muita gente me falou, mas por que a ordem vai se meter nisso? Isso é um problema individual do advogado. Mais ou menos. A ordem tem direito, sim, de se pronunciar sobre isso, né? Nos casos concretos também, o advogado pode recorrer, deve recorrer, tem que recorrer, né? Impugnar aquilo, agravar a decisão, tem. Mas por que a ordem não pode entrar, por exemplo, como amigo da corte, como amigo escure nos autos dos processos, né? Porque é uma figura, né, conhecida para esse tipo de atuação, ou como assistente. Enfim, a gente está criando, isso já é uma ideia que a gente está anunciando aqui já publicamente, que vai ser criado, esse núcleo exatamente para estudar as possibilidades de intervenção nos autos de processos para defender a garantia de fixação de honorários dignos, né, para o advogado. E isso está previsto no Estatuto. E por que isso? Porque a questão da dignidade da advocacia e do direito ao recebimento de honorários está previsto no Estatuto. E eu estou falando desde o juiz, isso é muito comum ultimamente, um outro problema que eu estou ficando grave. É claro que todos aqui conhecem a questão das fraudes processuais que estão acontecendo no Tribunal de Justiça. É um problema grave, a gente tem que reconhecer que alguns colegas nossos, lamentavelmente, participaram de fraudes odiosas junto ao Tribunal de Justiça. Eu conheço alguns casos, isso realmente aconteceu. Advogados falsificaram algumas procurações de dezenas, centenas, milhares de pessoas e entraram na justiça e levantaram depois as quantias que foram liberadas e tal, e a parte nem sabia. E isso ficou comprovado em vários casos, que os juízes chamaram a parte falou, eu não conheço, nunca vi, nunca entrei com ação, não conheço o advogado. Então é claro que muitos juízes com isso começaram a tomar mais cuidado.
Isso não quer dizer que os santos têm que pagar pelos pecadores quando o juiz não tem nenhum motivo para desconfiar especificamente de determinado advogado. O que aconteceu depois disso é que os juízes passaram a se recusar a expedir mandado de pagamento em nome dos advogados. Ficaram todos com a pecha de fraudadores. Isso a gente está resolvendo agora com o tempo, caso a caso. Hoje mesmo consegui resolver um problema indo à juíza, quer dizer, não fui eu pessoalmente, uma das assessoras lá da CEDAP foi pessoalmente, conversou com ela, explicou, o advogado procurou a CEDAP. Então, caso a caso, a gente está resolvendo esses problemas de forma a mudar novamente a mentalidade dos juízes a respeito disso. E quando for o caso, entrar com mandado de segurança, e se a ordem tiver que entrar com mandado de segurança, eu entendo que é o que é caso, que a gente tem inclusive legitimidade para entrar em substituição processual, porque justamente é um direito previsto no Estatuto. Eu volto a dizer que essa é sempre uma pergunta que eu me faço. A questão da multa processual, isso foi realmente um projeto, digamos assim, importante da Comissão de Prerrogativas, e aí eu posso dizer, o presidente Odir falou que é difícil mudar a jurisprudência. Nesse caso, eu afirmo que a Comissão de Prerrogativas da OAB do Rio de Janeiro criou jurisprudência no tribunal, no TRF e no Tribunal de Justiça a respeito de multa processual aplicada indevidamente a advogados criminalistas. Eu estou falando dessa multa processual prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal, que diz que o advogado, quando abandona a causa, pode ser multado processualmente com multa de 10 a 6 salários mínimos, se não me engano, uma multa alta até. Nós tivemos vários casos. Em alguns casos, o advogado até não tinha, eventualmente, atuado da melhor forma possível, poderia até ter sido negligente, mas não abandonou a causa, ou deixou de ir a uma audiência, alguma coisa assim, não justificou corretamente e foi multado processualmente. E o fato é que em todos os casos, absolutamente todos os casos, várias turmas do Tribunal de Justiça, várias câmaras do Tribunal de Justiça e as duas turmas do TRF já reconheceram, em todos os casos, em mandados de segurança impetrados pela OAB do Rio de Janeiro, por intermédio da Comissão de Prerrogativas, que negligência profissional não é a mesma coisa que abandono de processo. Então, a gente criou, sim, jurisprudência nos tribunais aqui no Rio de Janeiro a respeito disso. E aí, vocês vão me perguntar, e onde é que está no Estatuto? Na questão do livre exercício da advocacia. Claro, se o advogado vai fazer um júri, isso começou a ser muito discutido naqueles júris que ficaram famosos na televisão, que o advogado, com forma de protesto, abandonava o júri porque a ampla defesa estava sendo violada. E o advogado se recusava, por uma questão de estratégia, a fazer aquele júri, a realizar aquele júri e ir embora. E aí o júri não podia ser realizado, obviamente, que no defensor público ia aprender todo o conteúdo de um júri em 5 minutos. E o júri não é realizado e muitos advogados foram multados processualmente. Teve um caso de júri aqui no Rio também, a gente entrou com mandado de segurança e a gente conseguiu reverter a decisão. Então é claro que se o advogado vai ao juiz e tem que acatar tudo que o juiz determina, não vou adiar a sua audiência, não porque eu considero que essa justificativa não é razão, não vai fazer o júri mesmo estando violando a ampla defesa, porque eu acho que tem que ser. É claro que ele não está exercendo livremente a advocacia. E é claro que se ele tiver medo de ser multado, ele vai acatar todas as determinações do juiz e não exercer bem a profissão, não defender bem o seu cliente. Então, a questão da multa processual, muito embora pareça só ser uma questão pecuniária, diz respeito de forma muito contundente com a garantia das prerrogativas dos advogados. Nós vimos, então, atuando nessas questões. Uma outra questão, que também não está prevista no Estatuto. Todo mundo me faz essa pergunta. Por que a CEDAP presta assistência a advogados nesse caso? A CEDAP é uma defensoria pública de advogados? Não. Ações penais deflagradas contra o advogado. Não está no Estatuto que o advogado não pode sofrer ação penal por prática do crime de desacato contra autoridades ou ferir determinados crimes contra a honra. Nada disso está no Estatuto explicitamente. Mas é óbvio que se o advogado tiver medo de se comunicar, de se reportar a determinadas autoridades de uma forma um pouco mais contundente, um pouco mais altiva, ele não exerce bem a sua profissão. E, logicamente, nós temos colegas que se excedem, bastante. Eu tenho casos realmente assustadores de colegas que não conseguem, inclusive agridem membros da Comissão de Prerrogativas, mas a gente já teve casos assim. Mas, no mais das vezes, o advogado só fala no mesmo tom e não tem que ser diferente, E aí é punido por desacato. Isso, quando não é preso em flagrante, vou tratar dessa questão depois por desacato,
mas responde a processo e na grande maioria dos casos, acho que eu só tive um caso que realmente eu fui até o STF e não consegui trancar a ação penal, não consegui deixar de reverter a condenação do advogado por conta de crime contra a honra. Era calúnia, a gente sabe que a calúnia está fora da imunidade, tem que defender a ausência de dolo, realmente era mais difícil ali, mas fora isso, em todos os casos, a gente conseguiu reverter a deflagração da ação penal, a condenação, enfim, o que seja. E é claro que isso diz respeito, sim, às prerrogativas dos advogados e a comissão de prerrogativas da assistência, sempre que é procurada. E aí, eu falo até um pouco da estrutura da comissão. Nós temos os assessores contratados, que ficam lá o dia inteiro na comissão, recebem salário, são advogados contratados, e nós temos membros da comissão, colaboradores externos, que são grandes advogados criminalistas, né, do Estado do Rio de Janeiro. Quem quiser participar, venha falar comigo. Lógico que eu não vou pedir para ninguém participar aqui, porque senão o doutor Rafael não vai gostar, vai ficar bravo comigo. Vocês têm que participar aqui, né? Senão vai ficar, não tira meus colaboradores, não chama ninguém lá da Barra, não. Mas a gente tem grandes colaboradores que se dedicam de forma abnegada a defender os colegas com muito entusiasmo. Eu posso garantir que eles realmente estão muito felizes de receber as incumbências que eu mando para eles. Não recebem com má vontade, recebem muito felizes. Vamos lá. Então isso é para definir o que a CEDAW faz, de que forma a CEDAW, a Comissão de Prerrogativas, separa, né? E define quando que realmente deve atuar em favor do advogado defendendo suas prerrogativas. O outro lado da moeda, isso é quase um pedido que eu faço em termos de atuação, de divulgação de como o advogado também deve atuar e defender suas prerrogativas, é que os advogados defendam as suas prerrogativas não como um fim em si mesmo, né? Eu vou dar um exemplo. Está previsto no Estatuto que o advogado pode adentrar serventias, aí ele está falando, obviamente, serventias cartorárias, ou até dentro de delegacia, né, aquela passando da cancela, isso tudo está previsto no Estatuto. Mas é lógico que a gente não deve defender isso, até para a gente não perder a credibilidade, como um fim em si mesmo. A gente não deve passar da cancela e entrar no cartório simplesmente porque tem direito e eu quero fazer isso, né? A gente perde a credibilidade. Para que você está querendo defender a sua prerrogativa? É porque ela está lá no Estatuto e você quer dizer que tem direito, ou porque ela é importante para que você exerça a sua profissão? E aí eu tive um caso interessante de um advogado que entrou realmente, além da cancela, no cartório, porque ninguém vinha falar com ele, de repente uns 20 minutos, eu não sei. Eu sei que ele ficou um bom tempo parado, ninguém vinha falar com ele. É claro que ele não tinha obrigação de ficar tanto tempo esperando. E aí ele entrou para se dirigir a um serventuário, para exercer a sua profissão, porque ele precisava fazer uma pergunta sobre o processo. E aquilo deu uma confusão, chegou, logicamente, aí o serventuário mandou ele sair. Ele falou, não, você estou há 20 minutos ali fora, agora eu quero falar com o juiz, eu quero falar com a diretora da secretaria. E aí criou-se aquela discussão e ele chamaram a polícia militar para levá-lo por tempo de desobediência. Porque ele se recusou a sair da serventia. Então desobedeceu e que devia ter ido falar com o advogado e também não foi pro fim. E a gente conseguiu trancar a ação penal porque no Estatuto está previsto que o advogado tem direito de entrar além da cancela. Eu não teria dado assistência se a história fosse outra, se a história fosse que ele tivesse entrado simplesmente para dizer eu quero, eu posso, eu vou ficar aqui dentro e pronto. Entendeu? Eu não teria dado assistência, mas ele estava certo. Ele estava querendo exercer a profissão. Então, por que eu digo isso? Porque nós temos que interpretar o Estatuto como ele merece ser interpretado. O advogado tem o dever de contribuir para a boa administração da justiça. E a partir do momento que a gente demonstra que a comissão de prerrogativas com essas atitudes, por exemplo, de trancar uma ação penal em favor desse advogado, demonstre que aquilo tem um sentido, que o advogado está fazendo valer suas prerrogativas porque ele quer contribuir para a boa administração da justiça, a gente cria uma mentalidade, a gente cria uma cultura de respeito à prerrogativa, né? Quando a gente demonstra que elas não são um fim em si mesmo. Bom, então, essas são as questões genéricas que eu queria ressaltar. Diferenciar a violação à prerrogativa da violação ao direito da parte e mostrar que a prerrogativa não é um fim, a garantia da prerrogativa não é um fim em si mesmo, né? Ela existe por um motivo para que o advogado possa defender interesses de terceiros. E isso a gente tem que mostrar no dia a dia. Bom, eu vou tocar agora em alguns pontos específicos que dizem respeito a violações precisas, né, de prerrogativa. A primeira questão diz respeito à sustentação oral do advogado.
Muita gente não sabe, tenho certeza que muita gente aqui não sabe que isso não está mais previsto no Estatuto. Não está. Ninguém prestou atenção nisso, mas a ADIM acabou sendo julgada em liminar, isso é muito importante, em liminar, só se questionava a questão da sustentação oral se antes ou depois do voto do relator. E isso era o que estava sendo discutido, e aí todo mundo entendia mesmo que se antes do voto do relator, para que não se abrisse contraditório antes. Mas o fato é que na hora de fazer a parte dispositiva do julgamento de mérito da ADIM, ninguém viu, ninguém, não sei o que aconteceu, se não tinha ninguém do Conselho Federal lá para questionar. Eu sei que o fato é que acabaram, revogaram inteiro, consideraram inconstitucional todo o inciso 9 do Estatuto. Então agora nós não temos mais a garantia, segundo o STF, a garantia da sustentação oral de 15 minutos no Estatuto. É incrível, né? O Conselho Federal até entrou com barra de declaração, mostrando que, na verdade, toda a fundamentação do voto era no sentido de só não ser depois do voto do relator, mas não foram conhecidos em barra de declaração, e agora a gente precisa de algum parlamentar para botar isso de novo lá no Estatuto. Muito embora, como o doutor Rafael já disse, isso está previsto no CPC, então, em princípio, a gente poderia contar ainda com essa garantia. Aliás, um outro anúncio que a gente já pode fazer, nós estamos trabalhando para levar ao órgão especial do Tribunal de Justiça uma sugestão de inserção no regimento interno a necessidade, de fixar tempo mínimo de sustentação oral para cada cliente de advogado. E por que a gente vai fazer isso? A gente já fez isso junto ao TRF. Antigamente, naquelas ações penais, com vários acusados, os desembargadores dividiam o tempo pelo advogado, cada um falava, teve caso de falar 1 minuto por um réu, porque eram acusados demais e não queriam ficar 2 dias ouvindo sustentação de advogado. E aí falou, bom, então não faz ação penal com 40 réus, não divide a ação penal, mas o advogado tem direito de sustentar 15 minutos. A gente levou isso ao TRF, e foi engraçado, uma vez eu fui despachar com uma dos julgadores, né, que iam participar desse julgamento no órgão especial. Aí um deles falou assim para mim, doutora, quero ver se os tribunais superiores permitem que advogado fique falando 15 minutos assim. Não, acho que está mal informado, porque assim, vem permitindo, né, os tribunais superiores permitem sim que os advogados falem 15 minutos. A gente viu agora nesse julgamento enorme que teve no STF quantos dias os advogados puderam, né, sustentar para os seus clientes. Então isso até, a gente vê como o julgador até está mal informado, né, a respeito de como os tribunais superiores tratam das nossas prerrogativas. Né? Tá mal informado, um desembargador que não sabe que isso vem sendo garantido nos tribunais superiores. A gente tem o CPC, a gente tem as decisões dos tribunais superiores que anulam essas decisões. O TRF já alterou o regimento interno nesse sentido, a pedido da OAB do Rio, e agora a gente está fazendo junto com a Barra. Por que junto com a Barra? Porque o pedido partiu daqui. Uma vez que eu vim aqui falar, foi o doutor Patrick Merrião, ele não vai não, né? Ele fez o pedido porque ele teve um caso um pouco diferente de pedir para ser intimado para julgamento de habeas corpus, que não entra em pauta de julgamento, a gente sabe disso. Ele pediu para ser intimado, o desembargador intimou, botou em mesa, julgou, ele não sabia que ia ser julgado. Isso é muito comum. O STJ já tem decisão em ambas as turmas dizendo que não pode. Se o advogado fizer o pedido para ser intimado, ele deve ser intimado, senão o julgamento é nulo. É nulo, respeitando a ampla defesa. E o Tribunal de Justiça não faz isso, passa por cima, ou o advogado fica lá com toda a sessão, alguns, né, desembargadores, não todos, mas toda a sessão, esperando para ver o dia inteiro, perdendo tempo para ver se o seu julgamento vai ocorrer naquele dia, e se preparando a cada semana, ou ele não vai sustentar. Então, o nosso pedido que a gente vai fazer em conjunto com a subseção da Barra da Tijuca é para que o tribunal garanta o regimento interno que os desembargadores devem intimar o advogado e garanta os 15 minutos mínimos de sustentação oral. Outra questão importante. Questão de vista de autos de processo, principalmente procedimentos administrativos e procedimentos em delegacia, né, inquéritos em delegacia. A gente sabe que tem a súmula 14 que garante, né, a vista de autos com procuração de advogado. O que acontece é que, na verdade, a súmula 14 foi criada para um caso de segredo de justiça. E a súmula 14 vem sendo interpretada como tendo, erroneamente, como tendo temperado o estatuto. É um erro. Para as autoridades públicas, e isso não sei se vocês se deparam com isso na prática, a súmula 14 passou a obrigar o advogado a juntar a procuração em qualquer processo, porque a súmula 14 fala em interesse do representado.
Então, na prática, as autoridades falam, não, mas olha aqui, tem a súmula, vocês mesmos pediram, tá aqui, tem que juntar a procuração. Só que na súmula não tem escrito que aquilo foi criado para um caso de segredo de justiça, mas na verdade foi. Só que no final ela foi mal redigida e não se fez constar da súmula o que vinha em toda a parte dispositiva do voto, que seria nesse sentido. Então, na verdade, tudo aquilo que está no estatuto que diz respeito ao advogado não precisar de procuração para ver processos que não estejam em segredo de justiça, vem sendo mitigado por conta da súmula. E isso, realmente, eu tenho que fazer uma crítica ao Conselho Federal, porque há 2 anos e meio teve um colégio de presidente de comissões de prerrogativas. Eu levantei isso, pedi para que o Conselho Federal, que só eles têm legitimidade para isso, pedisse a revisão da súmula. Aquilo foi anotado, constou em ata da sessão, eu tenho isso para provar e nada foi feito. E eu não tenho como pedir revisão de súmula, a OAB do Rio não tem como pedir revisão de súmula, então estou aqui desde logo pedindo ao presidente, eu digo que na primeira sessão lá já toque nesse assunto e peça para o novo presidente do Conselho Federal pedir a revisão dessa súmula. O que mais? Prisão do advogado. Vocês já mencionaram isso aqui. Isso é outra pegadinha que a gente tem pela frente, que a gente tem que combater. E aí falta legislador no país que pense nas prerrogativas dos advogados. Não sei se vocês lembram, tem um parágrafo 3º do artigo 7º do Estatuto que fala que o advogado não pode ser preso em flagrante por conta do exercício da profissão, salvo quando tiver cometido crime inafiançável. Obviamente, o desacato, que é o que acontece no mais das vezes, a desobediência, mas mais o desacato. Não é crime inafiançável, é crime afiançável, né? Então, o advogado não poderia ser preso em flagrante, mas a gente sabe que é, né? Não digo diariamente, mas eu já tive, eu acho que em 3 anos da comissão, tive uns 5 casos. O que acontece é que o desacato, desde a lei 9.099, não existe mais prisão em flagrante do desacato. O advogado não é preso mais, o advogado é conduzido coercitivamente para assinatura de termo circunstanciado. E aí a gente vai tentando argumentar, né? O advogado faz isso, não, excelência, não pode, está aqui no estatuto. Doutora, eu não estou prendendo, a senhora sabe, a senhora conhece a lei, eu estou só conduzindo para assinatura de termo. E realmente a lei fala em prisão em flagrante. E aí, assim, a gente tenta argumentar, mas aí, né, às vezes não dá. O que eu consigo fazer, já consegui fazer, na maioria das vezes, é não permitir, e aí realmente é uma negociação que o advogado realmente, mesmo que tenha cometido o crime de desacato, sim, que esteja errado, que o advogado não sofra constrangimento de sair com polícia e tal. E em todas as vezes eu conseguia convencer as vezes de que eu levaria, iria com ele à delegacia. E até teve alguém que comentou de um caso aqui que aconteceu, um advogado que estava aqui, que presenciou um caso desse. E aí eu até chamei o carro da ordem, fui com ele, fomos todos juntos para a delegacia, para ele assinar o termo circunstanciado. Quando o desacato acontece na própria delegacia, nada disso eu preciso, não tem de prisão, porque ele já está na delegacia, aí o delegado só faz o termo circunstanciado, né? Então, é lógico que aí, eu estou falando daquele momento do fato, né? E aí a gente precisa, sim, de legislador para botar no parágrafo 3º que o advogado não pode ser preso em flagrante e não pode ser conduzido coercitivamente para a autoridade policial, para a delegacia, para assinatura de termo, que é constrangimento também. É o que eu falo para o juiz, pega aquilo, extrai peça e manda para a delegacia e depois ele vai responder por aquilo. E é por isso que a gente tem que mudar a lei. Porque aí na lei tem que estar previsto, não pode prender em flagrante, não pode conduzir, quer dizer, não pode fazer o advogado sofrer o constrangimento e depois lá, durante a ação penal, a gente vai fazer prova, o advogado vai fazer prova, quer dizer, o advogado vai fazer prova não, o Ministério Público teria que fazer prova de que o advogado realmente cometeu o crime de desacato. Em relação a esse fato, eu sempre dou assistência, mesmo quando eu acho que o advogado se excedeu, mesmo como é um caso muito nítido de exercício da profissão, e aí eu digo para vocês, advogado que chega lá pedindo assistência porque realmente estava envolvido em fraudes, odiosas, aí você dá para ele fazer um pré-julgamento, não tem jeito, tem que fazer. E aí a OAB não pode realmente, até porque é ruim para a imagem da OAB, e é por isso que a gente tem que preservar a imagem da OAB para a gente ganhar como ganha todas essas medidas em favor dos advogados. Então, realmente, em determinados crimes que não estão dentro do exercício regular da profissão, que a lei fala em exercício regular da profissão, e obviamente cometer fraude, estelionato contra cliente e tal, isso não é exercício regular da profissão, e aí a gente não dá assistência. Mas no caso do desacato, está tão ligado ao exercício
da profissão, está tão ligado a uma forma um pouco mais altiva, um pouco mais ácida do advogado se manifestar, que eu dou assistência sempre. Desacato, que ele contra honra, mesmo que eu dê um puxão de orelha no advogado e falo, poxa, aqui, né, você pegou pesado e tal. Teve uma história do Capitão do Mato, foi engraçadíssimo, né? A gente trancou agora no TRE. Ele se referiu ao delegado que estava lá fazendo a sindicância como Capitão do Mato. Não precisa disso, né? Nossos colegas receberam. É verdadeiro Capitão do Mato. Mas eu tinha parado o negócio, enfim, eu dei assistência, dei um puxão de orelha nele, poxa, pode falar assim, né? Poxa, assim não dá, você perde a credibilidade. Mas eu dei assistência, a gente trancou a ação penal. Porque não era calúnia, né? E aí estava dentro da imunidade do advogado. Então, tem essa questão da prisão, que isso tem que ser alterado. Busca e apreensão no escritório de advocacia. Isso já foi dito aqui. É claro que o advogado vai defender. Isso é tão evidente que me causa realmente estranheza que não se consiga, que algumas autoridades não consigam entender isso. É óbvio que numa busca e apreensão no escritório de advocacia, quando ela está já nos termos da lei, que foi alterada não tão recentemente, há alguns anos, né? É lógico que a comissão não tem como defender o advogado que está realmente envolvido no crime, né? Porque a busca e apreensão no escritório de advocacia só pode ocorrer quando o advogado está participando da conduta criminosa, não seu cliente. Quando ele próprio está sendo investigado, ele está participando da conduta criminosa. E aí, realmente, o escritório não pode funcionar como um bunker para que ele nunca, né, responda ou seja investigado. Mas e aí? Por que é importante a presença de um representante da OAB? Para que o representante da OAB separe, fiscalize a separação exata e precisa daquilo que diz respeito à investigação e o crime que está sendo imputado ao advogado e aquilo que diz respeito a clientes que não tem nada a ver com essa história. Por conta dessa característica de um advogado, como o presidente Jorge falou, defender interesses de terceiros. Então a proteção é da sociedade, não é a proteção do advogado. Sempre que a gente bate nessa tecla, você está querendo proteger o advogado que comete crime. Não quero proteger ele, estou protegendo a sociedade. O advogado defende interesses de terceiro. E a gente teve um caso importante, que por enquanto a gente está ganhando e vai seguir ganhando, eu tenho certeza. Eu não sei se eu mencionei isso da última vez. Foi uma busca e apreensão. Estou falando muito, né? Não posso continuar? Não? Não está acabando. Foi uma busca e apreensão. Tá, boa, né? Falando muito. Foi uma busca e apreensão no escritório de advocacia. Eu fui acordada às 5h30 da manhã, meu telefone tocou, o delegado ligou, dizendo que ia ter uma busca e apreensão no escritório de advocacia. Ótimo, a gente tem delegado plantonista para isso, uma estrutura montada. Foi o delegado plantonista. Aí 15 minutos depois, liga, olha, tem outra. Não, tá bom. Por acaso era no escritório em Copacabana. Meu então vice-presidente morava lá, ele foi pessoalmente o vice-presidente da comissão. 15 minutos depois, tem outra. Não, tudo bem, botei a roupa e fui. 15 minutos depois outro, 15 minutos depois outro, 15 minutos depois outro, 15 minutos depois outro. Eram 7. Parecia que ele estava fazendo de brincadeira. A cada 15 minutos ele ligava. Tipo, oi, tem outra pegadinha. Juro, era uma coisa assim, irritante. E, obviamente, não existe comissão. Como a Justiça Federal não tem 7 juízes plantonistas, como a Delegacia de Polícia Federal não tem 7 delegados plantonistas, tem um só. Mas eles queriam que a Comissão de Prerrogativas tivesse os 7 delegados plantonistas. Na verdade, eles queriam que não fossem os delegados plantonistas e por isso fizeram dessa maneira. Bom, isso foi uma luta. Até o presidente Odin estava presente no dia do julgamento do TRE. O que a gente fez? Bom, não foi possível, a Comissão de Prerrogativas não foi avisada a tempo de que realmente pudesse providenciar a garantia da prerrogativa. É irreal imaginar que 7 buscas e apreensões, que a comissão vai mandar 7 delegados naquele dia. Então, eles cumpriram uma mera formalidade de comunicar, se vira aí. E é óbvio que isso não foi possível. 3 buscas foram acompanhadas por representantes da ordem e 4 não foram. E aí a gente entrou com mandado de segurança contra o delegado para o juiz. Eu já sabia que eu ia levar assim, uma paulada assim, daquela, até porque eu conhecia já o juiz, né? Conhecia a peça. Eu falei, nossa, ele vai xingar minha quinta geração. Não deu outra. Ele veio com uma decisão ácida, mas desancando a OAB, mas de uma maneira, lembra aquela decisão? Ela foi mencionada até na Conferência Nacional. Um negócio, ele falava de paraísos penais, coisas assim, que a OAB queria transformar o escritório em paraísos penais. Assim, acabando com a gente. Mas tudo bem, a resposta também nos autos. Serenamente, a gente fez o recurso, com toda a fundamentação cabível e tal, e a gente ganhou no TRE, e a gente conseguiu anular as 4 buscas no escritório de advocacia. Feliz, parece que realmente ali tinha a questão de envolvimento, pelo menos a acusação era essa, de envolvimento em fraude.
Foi o que eu falei para o delegado de polícia e depois para o juiz. Eu não tenho interesse nenhum em atrapalhar a investigação. Mas ela vai acontecer com respeito à lei da advocacia. Ou não vai acontecer. Com isso, o que acontece? A gente cria mentalidade. É isso que eu estava falando desde o início. A gente tem que criar mentalidade. Da próxima vez, esse delegado vai pensar melhor. Porque ele não vai querer ter a sua busca anulada. Então ele vai avisar com antecedência. E aliás é o que a gente quer. E agora eles fazem isso. Na véspera, eles ligam e dizem, precisamos de tantos. Obviamente não dizem lugar, não dizem onde é, não dizem quem é, nem eu quero saber. Mas falam, amanhã às 5 horas da manhã quero tantos representantes na sede da Polícia Federal, na sede da Polícia Civil. E assim vem sendo feito. É só isso que a gente quer. Só isso. Ver a garantia preservada, até porque a gente tem essa obrigação de defender o interesse da sociedade. Então isso é a questão da busca e apreensão de história de advocacia. Horários de audiência, juízes que não recebem advogados e juízes TQQ, né? Que vem sendo muito mencionado os TQQ. Enfim, a questão de horários de audiência, a gente sabe que a audiência atrasa muito. O criminalista, então, sofre com isso, porque aí o réu não chega, aí a defensoria não está, aí é uma loucura, e a audiência marcada para 1h começa às 7 da tarde, da noite, né? Enfim, lógico que muitos juízes não têm culpa, de fato, a escolta às vezes demora, porque não tem escolta suficiente, porque parou na comarca tal para deixar o preso, aí o juiz mandou ficar com a escolta, enfim. Tem realmente todo um sistema que parece ser preparado para não funcionar. De toda forma, a gente fez na comissão, no relatório, com todas as pautas de audiências, acho que um mês inteiro a gente pegou todas as pautas de audiência, a gente estudou todas as pautas, toda a organização de cada juiz, em cada vara, e a gente verificou, tem juiz que faz audiência 2 vezes por semana, e aí é claro que tem que atrasar, porque se ele não faz 2 vezes por semana, ele vai marcar 5 audiências no mesmo dia. Ele tem que ir todo dia, marca 2 audiências. Ele está com o gabinete dele ali, o advogado não, está no corredor, né? Então, a gente foi à corregedoria, levou todos esses relatórios, essas pautas para a corregedoria, pedindo que a corregedoria expedisse ato, garantindo que tivesse audiência todo dia, garantindo um espaçamento mínimo de 1h que seja, ou pelo menos que respeitasse o número de atos a serem realizados em cada audiência, porque é irreal dizer que uma IJ com 15 testemunhas e 5 interrogatórios vai ser realizada em meia hora, né? É irreal. E eles fazem isso, bota meia hora, e uma tem só um interrogatório e a outra tem 20 pessoas para serem ouvidas. Isso é irreal. Então que se respeite isso, a gente levou isso à corregedoria e adivinha o que aconteceu? Nada. A corregedoria entendeu que não era caso, que não podia fiscalizar os juízes nesse ponto e tal. E para onde a gente vai? CNJ. Então, aí sim a gente pode fazer bom uso do CNJ em questões administrativas como essa. O CNJ, como já foi decidido pelo STF desde a época da ministra Helena Calmon, aliás, da luta dela, para que o CNJ não fosse usado apenas subsidiariamente, né, as corregedorias locais, né, os tribunais de justiça locais. Mas mesmo assim, a gente entende que em se podendo, primeiramente, fazer o pedido às corregedorias locais, o ideal é fazer dessa maneira, né? A gente não queimar etapas, até que a gente tem mais de uma chance. Se resolve aqui, não precisa ir lá, né? Mas, às vezes, a gente precisa ir lá, e eu vou contar um outro caso, que esse eu conto com o maior prazer, que é o da juíza PQQ, a famosa juíza PQQ, carinhosamente apelidada de Pluft, que é a juíza fantasma, que não aparecia em nenhum lugar, que estava lotada em 3 comarcas, e em nenhuma delas. E aí a gente fez vistoria, a gente fez fiscalização. Eu fui pessoalmente, fui no meu carro, fui a Magé, fui no Mirim, fui em todo lugar para tentar achar as coisas. Até você não fala assim, você conhece ela? Eu falei, poxa, eu tentei, mas eu não conheci, eu não consegui conhecer, né? Não consegui achar. E a gente fez fiscalizações, fez relatórios. Teve uma jornalista, inclusive, que gravou o seguinte, essa jornalista, por acaso, era estagiária de Direito. Então ela ficou lá anotando a audiência, né, como estagiária. E aí no final ela foi levar para a secretária assinar a audiência, a secretária falou assim, olha, mas bota aí, tudo gravado, bota aí que a juíza estava aqui presidindo a audiência, e que essa audiência tem que ser presidida por juíza. Tudo gravado. Era a IJ, em deferimento de prova, em audiência, feita por uma funcionária cedida da prefeitura sem formação jurídica. Enfim, a gente levou tudo isso à corregedoria com relatório. Adivinha o que aconteceu? Não, uma coisa. A corregedoria, o corregedor, homem sério que é,
representou contra ela junto ao órgão especial, que é assim que funciona, né? A corregedoria ou arquiva, se entende que não tem que levar ao órgão especial, ou leva ao órgão especial na forma de representação, dizendo, olha, a corregedoria entende, tem que abrir processo disciplinar contra o magistrado. E aí o órgão especial abre ou não. O corregedor levou o órgão especial e aí o que aconteceu? Nada. E nada mesmo. Muito pelo contrário, nós fomos xingados, ofendidos, foi chamado de mesmo agente do DOI-CODE. Como essa Fernanda tem um desembargador, essa doutora Fernanda Tortman tem a ousadia de ir lá fiscalizar as coisas. Isso é pior que a gente do DOI-CODE. Assim, julgamento no órgão especial. Depois eu fui falar com ele, falei, olha, dá pra ganhar isso. Isso está no CNJ, distribuído por um conselheiro excelente, que é o Procurador da República, o Procurador-Geral da República, sempre tive com ele pessoalmente. Enfim, a gente perdeu quase por unanimidade, tá? Só o corregedor manteve a posição dele. O órgão especial inteiro entendeu que tinha que arquivar, mesmo tudo isso de prova. O CNJ teve essa distribuição lá sobre o conselheiro Wellington Saraiva, está com ele, foi para o PGR para aparecer, e o PGR deu um parecer entendendo que tem que abrir processo disciplinar, sim, que a prova da gravação não é ilegal, como entendeu o Tribunal de Justiça aqui, que foi realizado em ato público, dentro de uma audiência. Eu acho engraçado, eu quero ver se os juízes, se os desembargadores criminais julgaram dessa maneira no órgão especial. Quando eu tiver lá um acusado, cliente meu, sendo condenado com esse tipo de prova, de gravação, você vai dizer que é ilegal, porque eu tenho conferido. De vez em quando eu olho lá na jurisprudência para ver se algum deles fez isso. Eu sou implicante também, eu estou fiscalizando agora. E eu quero ver isso. Enfim, tá, agora eu acho que a gente tem grandes chances no CNJ de ter um parecer favorável do Procurador-Geral da República, e isso deve ser levado em breve a julgamento no Conselho Nacional de Justiça. Curiosamente, coincidentemente, uma coincidência boa pra gente, uma das bandeiras do novo corregedor, ele até disse isso numa entrevista que fez lá na OAB do Rio de Janeiro, é a bandeira contra os juízes ter quem queira. Então a gente com isso já está, né, com um bom ambiente, digamos assim, para discutir essa questão dessa juíza, a minha querida juíza Pluft. Enfim, gente, eu quis dar alguns exemplos, né, de uso do CNJ, de violações de prerrogativas, de medidas que a Comissão de Prerrogativas vem tomando, e obviamente a gente que bate nos juízes, né, a gente critiquei aqui vários, mas eu queria lembrar também que quando a gente toma essas medidas, quando a gente judicializa lá na Comissão de Prerrogativa dessas questões todas que eu trouxe aqui, eu queria lembrar que foram juízes que nos ampararam também, né? Então, quando o juiz lá xingou, disse que eu queria transformar a OAB queria transformar a Instituto de Advocacia em Paraíso Penal, foram desembargadores no PRF que entenderam que não era isso que a OAB queria. Que a OAB queria era garantir a prerrogativa e defender a sociedade. Quando eu tranquei todas as ações penais que eu consegui trancar, que foram instauradas contra a ONU, da CAP, em favor e contra advogados, foram juízes, desembargadores, juízes de turmas recursais, que entenderam também que a gente tinha razão, né? E por aí vai. A gente judicializou muitas questões, em algumas delas fomos até do STJ, claro, conseguimos já reconhecimento por ministros, desembargadores e juízes a respeito da garantia das nossas prerrogativas. Então, antes que me batam aqui, né, que me agridam, que olhem minhas prerrogativas aqui, de livre exercer a defesa das prerrogativas dos advogados, eu finalizo me colocando à disposição de todos, não só da subseção da Barra da Tijuca. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho conjunto muito bom. Eu estou sempre entusiasmada com a defesa das prerrogativas e me coloco à disposição de todos para ajudar todos vocês a exercer a profissão de vocês. Muito obrigada. Já estamos com saudades. Em breve teremos novamente, né, Cláudio? Chamando o presidente Jadir, Fernando, Rafael, enfim. Eu acho que essa noite foi maravilhosa, sei que a casa está cheia. Mas não vamos encerrar não. Vamos abrir aí para debate, enfim, quem quiser fazer não, sorteio no final. Sorteio no final. Acho que tem muita gente aí com vontade de fazer alguma pergunta, enfim, os palestrantes estão aqui, os três. Estou abrindo a oportunidade aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tanto para o Rafael, quanto para o presidente Jadir e para o Fernando. Fique à vontade.